Olá, meu nome é Carla, sou professora, psicopedagoga, terapeuta infantil, atuo na área de educação formal e não formal de crianças há mais de 15 anos e este é o canal Falando de Criança. O tema de hoje é o desenvolvimento do desenho infantil. O desenho infantil é um reflexo do que se passa na criança, do ponto de vista motor, da maturação cerebral, do emocional. Então, é muito interessante quando a gente consegue observar esse tipo de coisa na criança. Na verdade, eu acho um grande privilégio a gente poder observar isso na nossa criança. O que eu vou explicar aqui é um estudo que foi feito entre inúmeras crianças de jardim. Esse livro aqui mostra esse desenvolvimento. Eu vou mostrar o desenvolvimento da criança desde 1 ano e meio até mais ou menos uns 6 aninhos, quando ela entra lá no ensino fundamental, no primeiro ano. Mas antes de explicar cada fase que a criança percorre, eu preciso te dizer que esse tipo de desenho que eu vou te mostrar aqui foram todos desenhos feitos em folhas sulfites, sempre com giz ou lápis, e nunca houve interferência do adulto. Nunca houve um desenho para a criança pintar, um desenho pronto, xerocado e nem nada. É sempre entregue para a criança uma folha em branco e não é pedido para que ela faça nada. É um desenho livre, ela pode fazer o que ela quiser. E aí a gente observa uma certa constância nos desenhos das crianças e a gente consegue notar uma evolução. Espero que você goste. Bom, a primeira fase do desenvolvimento do desenho infantil começa lá com 1 ano e meio e vai até uns 3 anos da criança. Nessa época, a criança tem uma necessidade de movimento muito grande, de movimento corporal. Eu falo um pouquinho sobre isso num vídeo dessa playlist que se chama Desmistificando Terrible 2. Eu vou deixar lá na descrição desse vídeo o link se você quiser assistir. Então, como eu dizia, a criança lá de 1 ano e meio até uns 3 anos, ela é toda movimento. Então, quando a gente coloca uma folha na frente dela, ela tende a fazer um rastro desse movimento que ela já faz com o corpo, né? A gente costuma dizer, é só um rabisco, né? E é muito difícil para a criança se conter dentro de uma folhinha 4. Esse tipo de desenho é chamado garatuja. Para essa fase, é bom colocar papéis grandes para a criança. Pode ser um craft colado no chão. E o ideal é que ela use um giz grosso, pois ainda não tem uma motricidade fina suficientemente desenvolvida para segurar o lápis. E a cor parece ainda não ter muita relevância para ela. Ela escolhe uma e faz o desenho inteiro com a mesma. Aos poucos, esse movimento caótico das crianças pequenas vai se organizando e vai se organizando em uma curva. E a criança vai conseguindo conduzir ali o giz até formar uma espiral. Parece que a criança está a procurar o seu centro, entrando para dentro de si mesma, quem sabe em sua casinha interior. É interessante como as fases não são estanques. Aqui o que separei como duas fases para facilitar a explicação aparecem juntas a garatuja e a espiral. E conforme vai se tornando mais fácil para a criança o traçado, ela vai dominando e diminuindo paulatinamente o desenho e chega a preencher toda uma folha com essas pequenas espirais. E depois do movimento espiralado, com muita concentração e esforço, a criança consegue fechar essa curva e formar o círculo. Uma coisa interessante é que, em geral, quando a criança fecha o círculo, coincide com a fase em que ela começa a dizer eu. Com cerca de 3 anos, acontece uma coisa muito interessante com a criança. Ela para de se referir a si mesma na terceira pessoa do singular para começar a se referir a si mesma na primeira pessoa do singular. Então, é muito interessante a gente observar que a criança pequenininha, lá de 1 aninho e pouco, 2 aninhos, ela diz assim: a Juju quer balançar. Já a criança próxima em torno, né, dos 3 aninhos de idade, ela diz assim: eu quero balançar. E o fato dela dizer essa palavrinha eu diz pra gente que ela entra em uma outra fase,
numa fase que ela se percebe como um indivíduo separado do mundo. E por ela se sentir um indivíduo separado, essa separação momentânea dos pais na ida para a escola já não se torna uma coisa tão difícil como é com 1 aninho, com 2 aninhos. A criança de 3 anos, ela já tem uma desenvoltura corporal boa. Ela já anda com muito mais firmeza e com muito mais desenvoltura do que ela fazia quando ela tinha 1 aninho, 2 aninhos. Né? Ela já não precisa mais se apoiar nas coisas, as mãos já estão livres para mexer em tudo que ela tem vontade. Né? Ela conquista uma imaginação, uma fantasia muito bonitas, a gente percebe muitas vezes isso no brincar de faz de conta, nos teatrinhos que ela inventa, nas historinhas que ela começa a contar pra gente, né? E aí também ela entra numa fase em que ela diz muito não. E é interessante que no desenho ela começa a cruzar a reta vertical com a horizontal e começa a desenhar cruzes, né? Linhas que se cruzam. Uma coisa interessante da gente observar é que quando a criança alcança uma nova conquista no desenho, ela não abandona as conquistas anteriores, ela enriquece as suas produções. Uma segunda fase do desenho acontece enquanto a criança tem de 3 a 5 anos. Com 3 aninhos, ela já consegue desenhar um círculo fechado e também retas. E aí ela compõe um desenho muito característico dessa fase, que é o sol. Nos sóis, os raios se transformam em membros e surgem direto da cabeça. Aparece então um rosto que tem muito mais peso e riqueza de detalhes do que o restante do corpo. Interessante que essa também é uma fase de amadurecimento das funções neurosensoriais na criança, que tem como centro o cérebro e a atividade de pensar. Quando a criança tem por volta de uns 4 anos, aparece uma importância para um elemento novo, é a importância da cor. Interessante que até então ela usava as cores sem dar muita importância para elas. E agora o desenho ganha essa riqueza. Nessa fase, as crianças fazem muitos desenhos que são só ritmo e cor. Ficam parecendo tapetes coloridos, quase sem contornos. Em paralelo, surge também as escadinhas. As escadinhas são compostas por diversas linhas verticais e horizontais que se cruzam, quase como uma evolução das cruzes. As escadinhas, com o ritmo, a cor, os círculos, as cruzes, as espirais. O desenho da criança vai ganhando em qualidade e o tempo que ela se dedica para produzir um desenho aumenta consideravelmente. A essa altura, a criança cresceu, sofreu alterações físicas, perdeu sua barriguinha redonda de nenê. A respiração mudou de abdominal para torácica. As costelas já aparecem suavemente. Há o endurecimento do esqueleto. No desenho, o redondo já não é tão importante quanto antes e surge o tronco na figura humana. E agora é a hora do desenvolvimento do esquema corporal. Isso é a imagem que a criança introjeta do seu próprio corpo físico. Conforme a criança aprende a nomear e a localizar em seu próprio corpo as suas partes, como barriga, pé, braço, joelho, cotovelo, o desenho da figura humana vai enriquecendo. E esse desenho vai ser bastante importante lá na alfabetização da criança. E aí, por fim, a criança, lá pelos 5 anos até os 7 anos, ela entra numa nova fase de desenho, dos desenhos ilustrativos. Ela começa a desenhar o mundo que a circunda, flores, árvores, casas, pessoas, automóveis. Mas nos desenhos ainda não há uma ordem, em cima, embaixo, não há céu, não há chão, as figuras voam pelo espaço do papel. As casas podem até ter paredes transparentes e é possível ver o que se passa lá dentro.
As figuras têm tamanhos desproporcionais. A figura humana pode ser maior do que uma árvore ou até ter o mesmo tamanho de um carro. A figura humana pode ser menor do que a casa, mas talvez não consiga passar pela sua porta. Quando a criança adquire 6 ou 7 anos, ela alcança uma fase de uma maturação muito interessante. Ela não só pula, mas ela pula amarelinha, ela pula corda, ela não só anda, mas ela anda também de bicicleta, de perna de pau. E o seu desenho reflete essa maturação. É quando ela começa a desenhar as paisagens. Agora, ao chão, onde os objetos se apoiam, ao céu com seus elementos, existe proporcionalidade no desenho, o que é sólido não mais possui transparência. As figuras humanas têm cabeça, tronco, membros, possuem detalhes em seus corpos, as árvores têm troncos grossos. Quando a criança desenha assim, acredita-se que ela esteja pronta para a alfabetização. Nesse vídeo, eu mostrei para você a evolução do desenho infantil da criança desde 1 ano e meio até mais ou menos 6 ou 7 anos. Mas, como eu sempre digo, cada criança é uma criança e o desenvolvimento de cada uma é singular. Me recordo de uma criança de quando eu trabalhava em uma ONG em São Paulo, em um bairro bastante carente e violento. E essa criança vivia num lar de alta vulnerabilidade. Quando ela chegou para mim, ela tinha cerca de 5 ou 6 anos. E a primeira vez que eu dei um desenho para ela fazer, ela fez uma garatuja, que é aquele rabisco lá do comecinho, da criança entre 1 ano e meio e 3. De fato, eu fiquei preocupada com essa criança. Mas olha só o que aconteceu, que interessante. Em cerca de 1 a 2 meses, essa criança passou por todos os estágios do desenho até chegar no estágio correspondente à idade dela. É muito bonita a capacidade que o ser humano tem de se desenvolver quando ele encontra um ambiente adequado para isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver perguntas, deixa aqui nos comentários e até a próxima.